Seja bem-vindo ao TrueCast Podcast, o podcast que fala o que a Bíblia ensina. Prepare-se para ser impactado pelas verdades transformadoras das Escrituras. Aqui fundamentamos cada conversa em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo iniciaremos. Enquanto isso, vai nos seguindo nas redes sociais: Facebook, Instagram, Spotify e TikTok. E se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora para receber tudo em primeira mão. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, mais uma vez aqui no TrueCast Logos, o programa a qual nós esmiuçamos, estudamos aí juntamente com vocês aí que está nos assistindo, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E comigo, neste dia, está o nosso amado irmão Renato. Paz do Senhor, meus irmãos, que maravilha estarmos presentes novamente. Vamos aprender, vamos mergulhar, vamos nos aprofundar neste oceano chamado Palavra do Senhor, que não tem fim, né, meus irmãos? Amém. Que maravilha de Deus. Glória a Deus. E também o nosso irmão Ari. Amém, a paz do Senhor Jesus a todos que estão aí nos assistindo. Hoje, mais uma vez, estamos reunidos aqui na mesa para falar sobre a Palavra de Deus. E hoje, irmão, você que está nos assistindo, a gente vai falar sobre um assunto aí bem importante, um assunto também bastante delicado, vamos Bem colocar assim delicado. para estar falando, mas com uma abordagem bíblica, com um texto bíblico, com base bíblica, para também trazer esclarecimento, Verdade. né? Porque são palavras que nós precisamos falar sem ter algum tipo de medo, algum tipo de retração. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre a queda do homem e as suas consequências. Glória a Deus. A gente vai estar falando como aí o pecado entrou no mundo, como qual foram as consequências que o pecado trouxe, né, após Adão e Eva terem ali cedido à tentação, e tudo isso a gente vai falar ao decorrer desse programa. E para darmos início, então aqui o irmão Mateus aí está lendo para nós lá no Amém. livro de Gênesis, no seu capítulo 3, qual vai ser o texto base para a gente estar conversando sobre esse assunto aqui neste momento. Amém. Então vamos lá ler Gênesis capítulo 3, do verso 1 em diante. Vai dizer assim, ó: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Glória a Deus, que texto maravilhoso. É isso né? mesmo. E nós vamos abordar o início deste texto, irmãos, a respeito da queda do homem, falando um pouco sobre o ambiente, primeiramente, né? A Isso. gente precisa entender que o ambiente, ele era um ambiente que não era muito propício para o pecado. Sim. Quando nós vemos o erro do homem, achamos, porque às vezes a gente acha o que molda o homem é o ambiente, né? Mas nesse caso. Nesse caso é o não, contrário. É o contrário. Então, assim, muitas vezes não é o ambiente que nos faz falhar, mas é a intenção do nosso coração. Então, qual era o ambiente ali, irmãos? A Bíblia diz que havia um jardim, e esse jardim a gente pode considerá-lo perfeito. Tudo que havia no jardim Meu era Deus. perfeito. Desde a primeira planta, o animal e até o homem.
Por que perfeito? Porque a Bíblia diz que Deus criou por si mesmo, não pediu para anjo, não pediu para nenhum serviçal assim Aham, fazer. ele A mesmo. Bíblia diz que pela palavra ele criou algumas coisas e nós, que é o discerne aqui que a gente vai falar, o centro que a gente vai falar aqui, que é o ser humano, foi criado de uma forma mais espetacular ainda. Ele não só falou, mas ele moldou ali, né, irmão, Ari, algumas sim. peças. E a Bíblia diz que foi a sua imagem e semelhança. Semelhança. Imagine Deus olhando para a sua criação, fazendo ela a sua É igual um imagem bom e artista, semelhança. né? Essa criação é igual um bom artista, aquele artista que ele tem uma ideia maravilhosa na mente e expressa no quadro. Então, Deus foi assim, tinha uma ideia maravilhosa na mente e expressou. Eu acho que Criando o ser humano. importante, já que a gente falou que é falar sobre o lugar, né, onde ocorreu o que a gente vai estar citando aqui, eu vou ler Lê lá o pra texto nós. aqui para que quem está em casa tenha aí na sua memória refrescada como era esse ambiente aonde o homem estava ali quando a queda aconteceu. Livro de Gênesis, um pouquinho atrás, capítulo 2, verso 7, vai dizer assim: formou o Senhor Deus. Então, quem criou, quem formou foi Deus. Né? O homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Aí olha que vai dizer o versículo 8. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E olha o que tinha nesse jardim agora no qual o homem estava. Né? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida, e no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele vai falar: saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, aqui o texto vai falar, né? O nome do segundo era Rio Gion, o terceiro era o Rio Tigre, e o quarto era um rio chamado Eufrates. E aí o verso 15 vai dizer: e o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar o jardim. Então, isso é uma visão, né, de como Geral era do o que lugar era. onde Deus tinha colocado Adão e Eva. E a gente tem que partir de um princípio que sempre que Deus te coloca num lugar que para ele é excelente e para você é melhor ainda, porque parte de Deus, vai haver algumas regras. Sim. Vai haver alguns limites. E é aí que a gente vai entrar já de suma, irmãos. Não é porque nós estamos no lugar especial de Deus que não vai haver limites para nós. Vai ter. Vai haver limites. E esse limite é colocado quando Deus diz para Adão e Eva. E a princípio para Adão. Ó, não comeis da árvore que está no centro do jardim. Do centro do jardim. Do resto, pode adquirir comer de tudo. de tudo. E o interessante é que você tem diversos benefícios no lugar onde Deus te colocou, que é perfeito, mas normalmente o que mais te atrai. Não havia nada imperfeito, que Deus Isso, criou perfeitamente. tudo perfeito. Deus plantou um jardim no Éden, né? Deus colocou alimento acessível Deus a descia ele, né? lá. Deus visitava ele na tarde, Deus tinha relacionamento, presença. tinha comunhão com ele. Sabe o que eu associo eu- o jardim? O jardim o jardim do Éden eu associo com um dos melhores cultos que você já teve na tua vida. Que você diz, irmãos, eu não sei o que aconteceu, Tem como mas explicar. Deus estava lá. Eu não tenho como explicar. O jardim era isso. Vamos dizer assim, era um modelo de casa perfeita. né? Eu Era um mesmo modelo sou apaixonado em falar sobre o Jardim do Éden, sobre Gênesis. Né, o pessoal até me brinca, fala, você é pregador do Antigo Testamento. Que eu sempre gosto porque Gênesis é a origem, né? É a origem de tudo. Né? É o princípio. Tanto que o significado do livro de Gênesis, do nome Gênesis, já é princípio, né? Então é o princípio de tudo. É o start, né? O iniciar. E o jardim era algo maravilhoso. Eu acho que não faltava nada, não tinha nenhum defeito. Era maravilhoso, lindo, os animais. Meu Deus, o homem andar no meio, tem um leão lá, ele andar junto com o leão. Leão ser o cachorro dele, né? Tinha autoridade. Vamos botar assim, ilustrando Era aqui. o gatinho. O gatinho E tinha uma dele. estimação. O bichinho de estimação dele andava com ele. E é algo maravilhoso de se pensar como era o Jardim do Éden. Um lugar E dentro- de delícias, né? Porque Sim. tanto que a palavra Éden, né, tem o seu significado como um lugar de delícias. Então, Delícias. só de ler isso, o irmão Renato puxou aqui no começo, não tinha assim uma necessidade de nada mais. Nada mais. Não precisava de mais nada ali. Ali tudo
estava na medida certa, no lugar certo e da forma que o homem Da forma precisava que- para viver bem. E é aí que entra a influência do pecado na nossa vida, sabe? Do diabo querer fazer com que a gente peque. Porque o melhor lugar para nós é no ambiente de Deus. Sim. E é ali que é um lugar que a gente mais tem que tomar cuidado. Porque é ali que você mais será tentado a sair, a ser tirado. Porque tem aquela história que diz, né? A que tá em cima do muro já é do diabo. O que tá do outro lado também. Mas quem tá do outro lado é que ele tenta puxar. Então você tá Adão e Eva tá num ambiente fantástico. E um ambiente que nós queremos estar. Nós desejamos estar. Mas este ambiente, nós queremos deixar claro aqui, irmãos, não te ausenta dos riscos do responsabilidade, pecado e do das suas pecado, sim. responsabilidades. É como você disse no início, né? Lá foi criado, foi colocado o homem lá no jardim, só que tinha suas regras, tinha Seus limites, seus né? limites, né? E hoje o que nós vemos é que as pessoas pecam nisso, porque acham que Deus o colocou em algo e ali não vai ter nenhuma limitação e ele vai poder fazer aquilo que ele quiser. Mas não é bem assim. Tudo aquilo que é constituído, direcionado por Deus, tem a lei de Deus. E nós precisamos seguir essa lei. E o maior erro de Adão e Eva foi isso. E qual era a regra ali, o limite que Deus pôs? Vamos entrar lá. Eu vou nós ler, lemos. mas antes de entrar nesse parte, eu vou fechar a fala do Fala, irmão Mateus vai lá. aqui, né? Falando sobre as regras, limites. Sim, aham. E todas essas regras, esses limites, aquilo que Adão e Eva tinham que fazer era para que eles pudessem permanecer desfrutando daquilo Sim, e perfeito. permanecer tendo o quê? contato com Deus. Comunhão. Ter uma comunhão com Deus. O mais Então, importante aquele do que lugar, o jardim. aquele Sim. lugar ali só seria perfeito enquanto eles estivessem enquadrados dentro ali da obediência ao que Deus tinha É ordenado. interessante, porque vai surgindo, mas você pensa comigo, você que está em casa nos assistindo nesse momento, pensa comigo. Deus vem, cria algo maravilhoso, não conseguimos explicar. Podemos juntar as 7 maravilhas do mundo, nada vai se comparar ao Jardim do Éden. Podemos ir nas maiores cidades, belíssimas países, mundo aí fora, nada se compara ao Jardim do Éden. E o propósito do Jardim do Éden foi o quê? Vou colocar o homem ali dentro, para que o homem tenha relacionamento. Possa estar com ele. Verdade. Eu posso ter esse relacionar com ele. Foi algo incrível. E é bom frisar esse ponto, porque é sobre esse ponto que a gente vai falar mais pra frente, né? Sobre o que aconteceu aqui agora a gente vai ler o texto. Posso ler aqui? Pode, ver fica à o vontade. versículo? Então, ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17 do capítulo 2. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aí já era limitação. Aí era a limitação. Era a regra. Tem um limite para você. Tem um limite. E ó. por que esse limite? Nós até falamos aqui antes de entrar ao vivo, né? O limite para que o homem não viva, né? Coma daquilo e viva eternamente no pecado, nas condições pecaminosas. Essa árvore, é bom a gente falar, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não está dizendo que o homem não tinha conhecimento de nada. O homem ele tinha o conhecimento que Deus permitiu que ele tivesse, tanto que Deus ordenou ao homem que ele cuidasse do jardim. Então o homem tinha o conhecimento que ele precisava cuidar do jardim, que ele ia colocar o nome dos animais, e conforme ele chamasse muito os animais, conhecimento, né? Então ele tinha conhecimento de tudo que estava ao seu alcance. E Deus chama ele e fala, ó, você pode comer de todas essas árvores aqui, mas dessa árvore que está no meio do jardim, dessa você não pode comer. Então o que dá a entender? Dá a entender que o homem sabia que o que ele podia fazer e o que ele não podia fazer. Então a gente não quer que você que está em casa, né, pense que o homem vivia assim no mundo da lua, que ele não sabia de nada. Era um robô. O que é isso? Era simplesmente inocente de tudo. Ele não sabia o que era diferenciar uma coisa. A inocência no sentido de pecado. Isso ele era inocente. A questão do bem e do mal, eu acredito ser uma luta a luta que nós sofremos hoje, do espírito contra a carne. O desejo nosso contra os desejos de Deus para nós. Essa luta Adão e Eva não conheciam, porque não tinha contato com essa luta. A única coisa que eles tinham contato era Deus e aquele lugar pleno. A partir do momento que eu desejo comer o fruto do bem e do mal, eu estou dizendo, eu vou entrar na batalha agora. Agora, a porta da militância se abriu. A porta da briga entre a carne e o espírito Vai abriu. ter uma luta. Vai ter uma luta. É verdade. E essa luta, nós vamos falar sobre ela, é terrível. Terrível. Porque nós determinamos que a luta
que o nosso inimigo é o diabo, nosso inimigo é o mundo. O primeiro inimigo nosso é nós mesmos. mesmo. É essa Nosso luta que eu. foi aberta no deserto, no jardim. Sim. Essa luta, irmãos, de bem e do mal que até então Adão e Eva não conhecia. E Deus apenas estava privando eles disso. Não era Deus Toda regra é pra sabe, preservar. não é pra te proibir, não é, ai, Deus é mal, ai, a serpente é o primeiro psicólogo do mal, porque ela chegou e conseguiu fazer com que Eva pensasse que Deus estava errado em bloquear ela de comer do Na fruto. mente. Olha, ele Trabalhando não na quer que mente. você entenda o que ele entende. Como? Não, gente. É verdade. Não, e Ela- aqui ela vai mexeu, abrir... mexeu numa parte bem, assim, que às vezes que o homem é mais fácil de ceder, né? Sim. Olha, se No ego. abrir, se você comer essa árvore, o seu entendimento vai se abrir e você vai ser como Deus. Opa, aí Trabalhou na mente da... entrou Se a- ele a- criou isso, eu imagino Eva. Porque Mas a também não história foi diz. da noite pro dia, Não, né? Isso então, não foi da uma noite pro conversa dia. diária. Diária. Então, eu imagino a serpente plantou hoje e volta embora e Eva vai pra casa pensando. E aí Eva olhando pro jardim falando, não, mas se ele criou isso, se eu for igual a ele, eu vou poder ser capaz de criar tudo isso daqui. Uhum. Verdade. Porque o diabo mudou, perverteu a mensagem de Deus pra Eva sobre a questão não era do não questão, poder, aquela sabe? questão do comer, onde fala ali, foi assim que Deus disse, né? De todas as árvores pode comer. Eva falou, não, dessa aqui nós não podemos comer. Então a questão não era que ela seria como Deus em capacidade, em poder, né? De, vou poder fazer aquilo que eu Não. quiser, da hora que eu quiser. Não, é que o que Deus estava privando eles de não comer era de não perder o que nós estávamos falando no começo aqui, Isso o aí. relacionamento. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, se o homem comesse dela, ia abrir, né, um leque, assim, ia abrir a visão do homem da forma humana falando. Não é que Deus tinha medo de Eva ficar igual a ele. Não, não, isso isso faz mesmo. Porque Eva ia começar agora a enxergar É. pelos olhos carnais, A pelos conversa olhos do humanos. diabo, Adão né? e Porque Paulo mesmo vai falar um pouco com relação a isso, nós podemos trazer, é que ele vai falar, às vezes, o bem que eu quero fazer, Não. né? Aí essa verdade. é a questão, é a luta, né, que você vai ter, né? Aham. Nós conhecemos que tem coisas que nós precisamos fazer, tem leis que precisamos seguir, mas tem maus que às vezes chega, um mal que eu quero dizer, o entretenimento. É um mal se você não souber usar. Então ele vai vir e ele vai roubar aquilo que é de bem para você. Vai roubando o relacionamento, a Tempo. constância, o tempo. Então tudo isso, E esse assim, paralelo. quando a gente está cheio do Espírito Santo, está vivendo a vida direcionada pelo Espírito Santo, normalmente nós vamos começar a dar frutos do Espírito. Né? A gente vai começar a dar os frutos do Espírito. Mas agora era mesmo que Deus estivesse dizendo assim para Eva e para Adão e Eva, né? Olha, se vocês comerem dessa árvore aqui, vocês vão parar de viver na direção do Espírito. Vocês vão parar de viver na minha direção. Vocês vão começar a viver na direção que vocês vão escolher. A partir de hoje, vocês vão começar a ter os desejos da carne. Vocês vão começar Isso a aí. viver nas obras da carne. E aí o apóstolo Paulo ele fala em Gálatas 5, né, sobre quais são as obras da carne. E elas são manifestas no quê? Aí começa a falar, né? Tipo, não vou nem citar, Uma porque lista. é muita coisa. É uma lista enorme. E tudo isso começa a se enquadrar a partir do momento agora que Eva e Adão eles desobedecem a Deus e comem E o do que fruto. faz, né? A gente vamos entrar lá neste ponto. O que faz eles desobedecerem, né? É que aí parte de Eva. Sim. Vou deixar claro isso. Parte de Eva, mas o responsável é Adão. Vamos chegar lá. Mas parte de Eva, né? Então, dentro de um relacionamento, ambos são importantes aos olhos de Deus, porque Eva, parte dela o desejo de comer, mas a responsabilidade ao comer vem sobre Adão. Uhum. Então, que se torna, é o maior responsável ali, sobre animais, sobre Eva, sobre tudo. O principal ali depois de Deus era Adão. Era Adão. Né? A autoridade Perfeito. de tudo era Adão. E o diabo queria aquela autoridade, tomou. Sim. Então, o que fez isso? A Bíblia diz lá, nos primeiros versos, verso 2, né? Que ela pergunta, a serpente pergunta e Eva responde, né? Podemos comer de tudo. Verso 3, mas da árvore do bem e do mal não podemos. E a serpente então diz no verso 4, certamente não morrereis. Então, Não um vai ponto morrer. interessante pra gente Distorcendo aquilo que Deus falou. o né? interessante pra gente pegar aqui. O diabo, quando ele quer fazer com a gente peque, ele sempre vai distorcer uma palavra pra nós, dizendo que isso não haverá consequência. Consequência. Não faz não tem mal, nada a não tem ver. Não haverá um problema. efeito pra você. Uhum. Então ele vai
cauterizar a sua mente. Uhum. Vai Pode fazer fazer, você... Deus só quer teu coração. Sim, Tipo, é o isso que- é muito que- isso é ser muito religioso. Eu acho que não nem precisa parece disso. com alguns lugares que falam hoje em dia. Não tá Aí, é vestido que eu disso. falo, ó, aí quando o indivíduo vem falar que a Bíblia precisa ser atualizada, ele precisa se converter, porque a Bíblia é mais atual do que qualquer coisa. Pelo amor... Ó, hoje, o diabo usa coisas e pessoas para dizer para nós: não causará efeito a você. Coma. Como? Coma. Isso mesmo. Quer um exemplo? O exemplo. fazer isso. O exemplo. Todo dia eu decidi pegar e tomar essa caneca aqui, irmãos, de açúcar, né? Vamos trazer o exemplo. E aí todo dia eu tomo. Aí o meu cérebro diz, não faz não mal pra você, é muito bom. A princípio bom. eu amo. Tô E eu gostando, né? tá, 3, 4 dias, 5 dias. Passo mal, vou parar no hospital. Diabetes tá lá em cima. Pronto pra morrer. Por quê? Porque o meu cérebro e o mal ao meu redor dizem, não faz mal pra você. Porque é gostoso. Mas, na verdade, tá te causando um Tá dano. te causando um problema. E aí, esse é a ideia que a serpente tá jogando pra Eva. Não, que isso, pare com isso. Tá distorcendo, né? Pare com Distorcendo isso, a não. palavra. E é isso que a serpente, né, que no caso a representatividade O dela, diabo. que é o diabo, é o que ele faz. Ele vai operando, vai distorcendo a palavra. E com isso nós estamos vivendo numa época, num tempo, que todo mundo tem o conhecimento. Vamos ter uma informação Nós estamos vivendo numa época, até pela questão da tecnologia, que todos têm o conhecimento, todos sabem, todos é capaz. E aí, com isso, a pessoa faz o quê? Ela pega um texto isolado da Bíblia e distorce. e distorce ele. E É, traz e- como pretexto. Não precisa dizimar, não precisa mais fazer isso, não precisa mais cear, não precisa tomar Homossexual mais só ceia, tá em Levítico. só tá em Levítico, não tem nada a Foi a ver. graça. A graça agora, Jesus não era assim, Jesus não crucificava as pessoas, Jesus julgava. não julgava, ele é amor, eu Não- posso entrar vestindo do jeito que eu quiser e posso continuar vestindo o que eu quiser ainda. Não. Jesus Não. tem uma atriz famosa que disse assim, não vou nem falar o nome dela, mas ela disse assim, Jesus é bom, o problema é os seguidores dele. Seguidores. Se como? você tem problema com os seguidores dele, então você tem problema com Cristo, porque ele disse pra Paulo assim, por que tu me persegues? Paulo disse, eu não persigo você, ele disse, você persegue meus seguidores. É isso mesmo. Então você tem problema com os seguidores de Isso Cristo, tem mesmo. problema com Cristo. Ah, mas eles falharam comigo, então, mas perdoa eles porque eles são seguidores de São Cristo. seguidores. Então, assim, o diabo ele distorce. Essa semana mesmo eu vi um rapaz, não tenho nada contra. A Bíblia está à disposição para você meditar, você se converter nela. Mas eu vi um rapaz que não é cristão, ele não é teólogo, não é formado em teologia, não tem formação nenhuma teológica, e ele querendo dar palpite com relação às Sagradas Escrituras com interpretações, né? Então, quando eu vi aquilo ali, me sangra os ouvidos. Porque tem pessoas que dão ibope para esse tipo de gente. A pessoa não tem autoridade, a pessoa não foi chamada, nem se converteu ainda. E ela quer pegar da Bíblia e lançar uma pauta para defender o seu... Pensamento. Isso mesmo, seu Então pensamento. tem muitos hoje assim. E aqui, Sim, aqui ó, nessa parte que a gente tá falando aqui da serpente, foi lá e distorceu o que Deus estava falando, estava contando uma mentira, né? Porque o Senhor falou, não comereis. Ele falou, não é que vocês vão morrer. O dia que você comer, seus olhos se abrirão e certamente vocês serão como Deus. Isso mesmo. Vocês vão saber o conhecimento do bem e do mal. João 8,44, Jesus ele fala o seguinte, né? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Então aqui no jardim, quando a serpente ali, agora que era ali uma forma de se direcionar ao diabo, ela tá falando com Eva, ela tinha um único desejo ali. Uhum. Era distorcer aquilo que Deus estava falando, implantar a sua mentira agora na mente de Eva, no coração de Eva, para quê? Para que ela viesse fazer o desejo dele. Aí ele continua o texto aqui, né? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Aí vai dizer, quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Então, quando você pega alguma coisa para distorcer e dizer que Deus não vai ter problema, você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo, você está fazendo o desejo Isso dele. mesmo. Porque ele é que desde o início distorce a verdade. É ele que foi lá e distorceu o que Deus havia falado para Eva.
Então agora Eva caiu na tentação, por quê? Porque ele foi lá e plantou a mentira. Isso aí. E foi lá E foi aos poucos, tá? Não foi uma conversa de uma De horinha. uma hora. Não foi um podcast, não, tá? Foi episódios, foi playlist ali Foi que indo, que foi Eva caminhando. foi seguindo de uma forma maldosa com a serpente. E aí, irmão, nós entramos no sumo momento da queda, né? Que é como ela pecou. E aqui tá um grande segredo Sim. para nós aprendermos, que nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo, porque a Bíblia diz, a partir do verso, se eu não me engano, o verso 6 ali, que a mulher viu que a árvore era boa para alimentar e que era agradável aos olhos e uma árvore desejada para fazer alguém sábio. E tomou o seu fruto e comeu e deu ao seu marido. Ué, ela não comeu sozinha, não? Não, Ela tava ela com estava ele. com ele, ela deu uma mordida e falou, toma aqui. Ai, E deu para ele também. E a Bíblia diz que então olhos de ambos foram abertos. Não foi quando ela comeu. Ela comeu, ó, vamos observar o texto, ó. sim. Ela comeu, deu a Adão. Quando Adão comeu, aí os olhos de ambos foram. Foram abertos. Por quê? Porque a autoridade estava Em sobre Adão. Então não foi a Sim. Eva que pecou. Infelizmente, irmãos. Para nós homens não tem como a gente pode brincar com as mulheres, falar a mulher, não, mas não foi a mulher. Quem gerou o pecado, quem condicionou o pecado a toda a humanidade foi Adão, pois o texto diz que quando Adão comeu, os olhos de ambos, porque Adão estava acima de Eva, se abriu. Meu Deus. E aí eles se tornaram pecadores. Pecadores. Contra Aí o seu entendimento se foi- abriu para o pecado. E aí a gente vai, daqui a pouco a gente vai destrichar um pouquinho sobre isso daqui. Mas o que é o pecado, então? Aí a gente entra nessa questão. O que é o pecado, então? O pecado é eu cumprir ou fazer qualquer coisa que me leva a desobedecer a Deus. Qualquer coisa que tem princípios divinos. Então eu descumpro algo que tem princípios divinos, eu peco. Pecando. Eu estou pecando. Errando o alvo. Errando o alvo, eu estou errando o propósito. Propósito. Então, vamos lá. O que Eva fez então, irmão Ari, lá? Eva primeiro teve os olhos abertos Uhum. e ela olhou para o fruto e comeu. Eva teve o paladar colocado em xeque, que ela Sim. desejou, olhou e, por fim, ela desejou ter o fruto. E eu entro, irmãos, dizendo que aqui estão os 3 pilares do pecado, que estavam em Adão e Eva, mas não os dominavam, não era pecado até então, que é o desejo dos olhos, ao desejo de comer e de tocar em algo, pegar. Estava neles, mas não era pecado. Sim. Olha que interessante. Eva vê, deseja e pega. Tá bom? Mas depois do pecado, ver, desejar e pegar se torna pecado. Isso mesmo. Ele é deturpado agora. Agora foi deturpado. Por quê? Porque Jesus diz, aquilo que você vê, cuidado, É isso mesmo. pode te Porque matar. o pecado, primeiro, ele vai nascer no coração, né? Nasceu no coração, Naquilo nasceu no que desejo. no desejo. Ela desejou. Então, assim, eu até trouxe para os irmãos uma explicação sobre isso. O que é o agradável ao paladar? É desejar de forma natural. Eva sentiu desejo por aquele fruto como ela sentiu por qualquer outro. Era Verdade, natural. Natural. Ela, para se comer algo, tem que desejar. Verdade. Então não era pecado. É isso que eu quero trazer, abrir essa mente para nós. Sim, sim. Não era pecado. Eva achou atraente aos olhos. Então, ela desejava isso e sentia atração aos olhos. Também, para você comer um fruto, tem que ver se ele é bonito. É bonito. Se não tá podre. Tá bom Então, aos seus olhos. até então, tudo bem. Não era pecado Sim. também. E Eva, ela pegou. Então, para comer o fruto, tinha que pegar. Uhum. Mas o problema era qual fruto ela estava fazendo isso. Verdade. E aí desencadeou. Agora, irmãos, qualquer coisa que nós vemos, que nós desejamos e que nós pegamos, ela tem uma grande influência em nós, se foi através do pecado. Se foi, para me trazer um benefício fora da vontade de Deus. Fora da Se eu vontade vi de algo, Deus. desejei, toquei e comi,
Sim. O próprio Jesus fala, né, que a candeia, né, do corpo são os olhos, né? Aquilo que você olha, até na questão, ele diz, ó, se você olhar e desejar uma mulher, isso você já está gerando ali o pecado no seu coração. E aí entra aí. Quando os olhos deles abrem, algo natural, até citei com você, que Sim. algo natural que estava neles, mas a partir do que o pecado entra, se torna algo muito... Meu Deus, e agora? O que é? A questão ali do sexo, né? Eles olham um para o Eles outro e olham um dizem, por outro, tamo nus. você tá pelado. É, Você tá pelada. E agora? Ué, mas isso não era um... Mas não isso era nunca problema. foi um problema. Sim. Mas agora é. Porque o pecado vai Deturpou agora. deturpar a sua visão sobre isso Sobre agora. isso, verdade. Porque o sexo não é algo contra Deus. Não. Com todo cristão, até os nossos antigos, às vezes tinha muito medo de falar disso, mas o sexo não é um problema. Né? O problema é o que eu faço Como com é ele. feito. Aham. Fazer fora da O problema é o aliança. que eu faço com ele. Fora do casamento. Casamento né? santifica. O problema sexo. o problema é o que eu faço com ele. Por isso que no ato ali, não te cortando, por isso que fala que você vai virar um só. Um só. Você e a Ambos sua esposa, ambos vão serão virar, um só. serão uma só carne. E no momento que você vira uma só carne, é no ato, né, sexual, né, que você vai ali se tornar uma só carne com a E sua aí os esposa. olhos Então, se abrem. os olhos se abrem, agora tem problema. Poxa, Mas isso não era um não problema. era um problema. Então, meus desejos naturais se Uhum. tornam um perigo para mim por Uhum. conta do pecado. Por conta do pecado. Aquilo Olha que era que- natural agora se tornou um perigo. E ele vai falar aqui, ó, Verdade. justo que o irmão Mateus acabou de dizer aqui, ó. Disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então, viu? ó, ele ainda Natural. cita isso. ainda cita Até isso. o pecado Antes, não era sem problema. pecado entrar, não tinha problema. Não tinha Não tinha problema. problema. Mas Não quando tinha vergonha, não tinha porque vergonha. o pecado ele envergonha, né? E aqui foi a primeira... o desejo por um fruto não era problema. Não era problema. Pegar um fruto não era um problema. Agora, quando eu está afetando o meu relacionamento com Deus, é um problema. problema. Então, as minhas questões naturais não é problema para O Deus. desejo se torna ruim quando ele Afeta meu relacionamento com afeta Deus. Uhum. E foi o que Que aconteceu. é quando ele gera o pecado. dentro de Isso, mim. é isso O aí. desejo é ruim quando ele gera o pecado. É ótima observação. Essa é a palavra. Quando eles geram o pecado, até o que era natural, para eles é um absurdo. Sim, É vergonhoso. Vergonhoso. É como gerar um filho, né? Você vai desejando, aquilo vai crescendo dentro de você. Você vai desejando, aquilo vai crescendo dentro de você, até que um dia você tem que... Aquela criança tem que nascer, né? É a mesma coisa o pecado. Você vai desejando, aquilo vai crescendo dentro de você, e uma hora você vai ter que colocar aquilo para fora. E aí nasce o pecado, né? Nasce o pecado. E o pecado veio... E o que ele faz? O que o pecado faz, então, irmãos? Daí a gente começa a andar sobre isso. O que As consequências, né? quais as consequências dele? O que ele faz? Ele começa a fazer com que você olhe para as coisas naturais da vida, e se você é dominado por ele, se você olha para os desejos naturais da vida e começa a... Poxa vida. E agora? Uhum, Eles me dominam. isso mesmo. E aí você começa a abandonar ele, deixar ele de lado. E Deus vai ficando de lado e os desejos naturais começam a florescer. Há pessoas que têm problemas imensos nas áreas sexuais, que é o Sim. natural. Há pessoas que têm problemas imensos na área dos olhos, Sim. né, do desejo, que E o não tem- desejo ele entra possuir coisas. Sim. Então tem gente que ela vê um carro, ela quer daquela pessoa, Obcecada, inveja, é assim mesmo. ela, eu quero aquilo, eu quero aquela roupa. Desejo. E um desejo absurdo. E o trabalho também era natural, porque ele fala para Adão, Isso. olha, você vai trabalhar, Natural. vai trabalhar. Só que aí agora se tornou um desejo, uma ambição muito forte, que aí você abandona Cristo por causa do Por trabalho. causa do trabalho. E o último é esse, ó, o desejo de fazer coisas para si, que é o desejar para se obter, Para o se desejável. Então, eu vou correr para mim, vou conquistar para mim. Isso é pecado. Isso é pecado. É algo natural, mas quando eu penso só que vai ser Isso. para mim, é um problema. Eu li uma frase hoje, até pensando sobre isso, pra gente vir no podcast, que diz assim, a pureza e a grandeza não está no ter, mas no dividir. Dividir. Perfeito.
A quando- grandeza Cristo- não tá no- Cristo defendeu isso Falando- e as epístolas de João falam muito sobre Atos. isso. Tiago fala muito disso. Atos fala muito disso. E aqui nós vemos a ação e o desejo do diabo ali, através da serpente, se cumprindo, né? Uhum. Ele foi lá, ele enganou a Eva foi lá, comeu, deu a Adão, seu esposo, ambos comeram, a vergonha caiu sobre eles, porque eles viram que eles estavam nu, porque eles haviam desobedecido a Deus. Aí vai continuar o texto dizendo o que eles fizeram. Eles foram arrumar folhas para se cobrir. E o problema do pecado não é só o ato de você praticar ele, porque para Jesus, né, quando a gente vai ver aquela história da mulher, a mulher adúltera, ela havia cometido adultério, foi pega em adultério, levaram ela até Jesus, né, devemos apedrejá-la segundo a lei de Moisés. Jesus falou para ela, né, ó, nem eu te condeno, mas vai E não peques mais. peques mais. Talvez aí abra um parênteses para a gente falar um pouquinho sobre isso. O problema do pecado, né? O pecado hoje, graças a Deus, graças ao sacrifício do Senhor na cruz, ele tem uma solução. O domínio do Tem pecado. uma disso. solução. Isso. Deus pode nos libertar. O Deus pode nos domínio livrar. do pecado. Agora, o problema é quando nós fazemos como Adão e Eva. Quando nós cometemos o pecado e vamos fugimos. esconder Ah, o pecado. sim. E Vamos não se cobrir. confessamos diante Porque hoje de o que Deus. muito acontece é cobrir, né? A gente vai cobrir, né? Aí ninguém tá vendo, então eu vou cobrir ele aqui. Na mente deles foi isso que eles pensaram. Nós vamos se esconder de Deus, nós vamos se cobrir aqui. Tanto que aí o Senhor chama Adão, né? Onde você tá, né? Aí eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi, porque agora ele estava vivendo em uma condição de pecado. Então o problema é quando a gente comete o pecado e se esconde, né? E também é aquela questão, né? O pecado está fora ou está dentro? Ele é espiritual ou não é? Forte. Isso aí. Porque assim, não sei os irmãos da bancada, mas eu penso, não estou falando que a Bíblia pensa, irmão. Eu, Renato, penso e analiso e penso que o pecado está em você, tá bom? Jesus te tira o domínio do pecado, ele não te domina mais, mas ele está em você. Você tem condição de viver a vida inteira sem pecar? Ah, não. Não. É um caso Possível. impossível. Possível. Por quê? Então, se é espiritual, se fosse espiritual, teria. Sim. Mas ele não é espiritual. Ele está em você. O espiritual, que é o inimigo, ele te instiga a florescer aquilo que velho nasce em você, que é natural, Uhum. mas foi deturpado no jardim. Por isso que a Bíblia diz que desde o primeiro Adão nós pecamos. Nós trazemos em nós o pecado de Adão. Uhum. Por quê? Porque nós trazemos em nós os desejos naturais Naturais do que homem. foram Uhum. deturpados. Sim. Era para Perfeito. nós termos os desejos de Adão santo, mas nós não temos mais. Sim. O Entendeu? Agora são Espírito deturpados. de Deus nos santifica. Isso. Mas isso não quer dizer que a nossa natureza pecaminosa, que veio por meio do pecado, permaneça. A questão é Que ela que não hoje, está ali, né? que ela não está ali, no caso. Eu também. Que ela não está ali, que ela não tem força. Mas ela, pode tá ali. voltar. Ela Eu pode também- voltar eu se você não divido alimentar o seu esse espírito. pensamento Isso aí. com você. Eu acredito que o pecado não é um espírito que vem, te domina, Não, né? Há isso, uma não. opressão, uma linha que vem, te domina e te faz fazer aquilo. Que depois alguém pode vir orar por você, repreender esse Tá espírito liberto que você do tá- pecado. Não. É como Ele é um você falou, desejo, né? é algo natural que tá em você e também que tem uma outra ótica pra gente olhar aqui também. Que tem coisas que a gente faz que são pecado porque faz da forma errada. Isso. Por exemplo, assim, um relacionamento, sexo fora do casamento. É um desejo Então, natural, mas isso errado. é um desejo natural, se torna pecado, por quê? Porque foi feito da Boa, forma isso aí. errada. A comida, a glutonaria. Você vai lá, É natural. come você tem fome, é algo natural, mas se você fizer isso em Demais, excesso, se torna um pecado. Se torna um pecado porque é algo errado. Então, também tem essa ótica de olhar A fofoca. E também... Falar é natural. Sim, Falar é comunicação. Agora, se eu falo mal, é pecado. é É pecado. pecado. E também nós podemos ver que, como né, nós vemos uma questão como não ser um espírito, mas sim algo que está morto dentro de nós, porque nós entregamos a vida para Cristo, está morto. Mas eu posso reviver isso de novo. Uhum. E eu creio assim também porque nós percebemos isso pela consequência dos pecados. Porque mesmo nós estando em Cristo Jesus, nós podemos ficar doentes. Nós podemos as morrer por consequências. causa de doença. Por causa do quê? Por causa do pecado. Isso. Então, E um é exemplo, isto? eu aprendi com um professor esse tempo atrás sobre o pecado, a influência, ele falou sobre a influência do pecado, e eu achei interessante. Ele falou, o pecado,
que ele tem influência em você, no seu corpo, ele é igual um vira-lata. Sabe quando você tá andando na rua e vem um vira-lata latindo no seu pé, você ameaça pegar alguma coisa e jogar nele, ele foge? Aí você vira as costas e continua andando. De repente, você olha pra trás e ele tá respirando no teu pé. Aí você ameaça pegar uma pé de novo e jogar, ele foge. Aí você anda mais 100 metros, quando olha pra trás o cachorro lá. Esse é o pecado. Ele tá aqui em você. Onde você vai, ele tá em você. Agora, se ele vai te dominar, não pode. Não pode. Porque a Bíblia diz que Jesus já pagou um alto preço para você sair da escravidão do pecado. O que é escravidão? É estar algemado sem condição de me movimentar por conta própria. Sim, mas Só o por exemplo esse- disso é a palavra diz, né? Que aí nós podemos continuar permanecer no pecado ou não. Nós podemos permanecer. Em Deuteronômio diz agora: você tem o poder de escolher entre a vida ou a morte. Quer continuar sendo morto ainda? É uma escolha tua. Mas agora, se você quiser vida, Entrando... aí é Cristo, porque quem nos vivifica, Paulo vai dizer que Cristo nos vivificou, né? Mesmo estando mortos em delitos e pecados, né? Você- Ele nos vivificou. Eu estava falando sobre o desejo, né? Que a Eva tão desejou ali no coração, comeu. Eu vou ler um texto bíblico para ter também uma. Vai lá. Ó, Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no espírito e não satisfareis os desejos da carne. Desejo. Então ele está falando o quê? Os desejos da carne. Carne. Aí ele vai falar um pouquinho. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Aí lá na frente, no verso 24, olha o que ele vai dizer. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. desejos, né? Então, se vivemos no Sim. espírito, também andemos. Sim. Então, o que é? Ele está falando aqui que o apóstolo Paulo ensinando, né? Aqueles que estão em Cristo vai sentir não, mas opa, eu vou crucificar isso, tá? Já não vou deixar mais dominar, né? E o Espírito vai ajudar isso, não deixar isso mais dominar a gente, o ser humano, né? Porque o que te domina ali naquele momento, que te faz pecar, é os desejos naturais da Sim. tua carne. Sim, e o desejo, tudo que o desejo preenche, no caso, e tira o espaço de Deus, é pecado, te leva ao pecado. Né? E você... Não e- que o desejo em si, mas aquilo que preenche o preenche. espaço, fazendo com que você coloque Deus de lado, né? E você tomando um novo rumo, uma outra direção, né? Deixando os princípios e mandamentos de Eu acho Deus, que isso se torna Tinha pecado. um ponto... E Paulo vai dizer também em Gálatas, capítulo 2, se não falar memória, verso 21, 20, ele vai dizer assim, ó, agora já estou Estou crucificado crucificado com Cristo. Já não Cristo. vivo eu. Já não vivo mais eu, mas vive. Cristo Isso é vive em mim. vontade. As vontades As não vivem mais. vontades. As vontades Não dominam mais. não né? dominam. Isso né? é difícil, tá? Difícil. É bonito a gente falar. Mas é difícil. Mas assim, eu falo pra você, eu acho que é o momento, o estágio mais difícil do ser humano é chegar nesse nível de Paulo. Uhum. De você declarar, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Já não faço as minhas vontades, mas Cristo faz. opera. Ó, tem um texto aqui que eu acho prudente também a gente ler, capítulo 4 de Gênesis, aí falando sobre essa questão, versículo 7. Se procederes bem e não sereis aceito, isso era Deus falando com Caim. Uhum. E se não procederes bem, o pecado Já jaz à estás. porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Dominar. Então ele tá ali, né? Sim. Batendo na tua porta. Você vai abrir, É se isso não aí, vai. tá aqui, ó. Foi igual a gente falou no começo, né? Não foi de uma noite pro dia que Satanás chegou ali, ganhou Eva e tá. Não. Ele continua ali, né? Incomodando. Insistindo. E- Mas sabe foi por que jogando, tem foi- pessoas que, Aham. mesmo às vezes, entregando a vida para Cristo, elas ainda vivem em constante, e por isso, às vezes, vive presa em um domínio do pecado, porque por causa do livre-arbítrio. E não abrir mão dele. Porque mesmo você tendo o livre-arbítrio, você precisa abrir mão dele. Quando você Pra mim você ele chega a encerra. Cristo. Pra mim Porque Cristo quando você encerra entregou isso. Porque quando Cristo você entrega a sua encerra o vida para livre-arbítrio. Cristo, É encerrado o você livre-arbítrio. encerrou o seu livre-arbítrio. Porque É. agora você escolheu ele. Viver pra Não ele. tem E aí, quando você escolhe ele, Não tem é ele livre-arbítrio que mais. reina. Exatamente. Não tem Boa. mais as minhas vontades. Não tem mais os meus desejos. Senhor, eu tenho um desejo, Pai. Essa é a tua vontade? Senhor, eu quero ir por esse caminho. Esse é o caminho que o Senhor verdade. preparou para mim? Filipenses capítulo 2, verso 13 vai dizer que
Deus é quem opera tanto o querer. Ué, eu não quero mais? Não posso querer mais? E tanto o efetuar. E não é Segundo a a sua boa vontade. E não é nem Então, só... não sou eu mais. E não é nem ele. só essa questão só de ir ou não onde Deus quer que você vá. Mas, irmãos, nós sermos tão sinceros, e isso é importante citar aqui, nesse podcast, para você abrir tua mente, você ser tão sincero de você falar que os seus desejos estão querendo te dominar e você precisa de Deus. Isso. Você Muito precisa ou importante. falar com o seu pastor, Perfeito. ou falar com o seu mentor, e principalmente falar com Deus. Falar, ó Deus, tô pensando em algumas coisas aqui, eu preciso que o Senhor me ajude, que é natural, mas ele me leva contra o Senhor. Isso. Tá em mim. Por quê? Porque eu costumo dizer, irmãos, que você tem 2 cão dentro de você. Qual que você tá alimentando mais? Isso aí. O cão chamado carne ou o cão chamado espírito? Qual que você der mais alimento é o que vai ficar mais forte. forte. É o que vai engolir o outro. Isso mesmo. Se eu tô dando mais alimento aos meus desejos porque eu permito, e os meus desejos sempre serão muito alimentados quando eu estou longe de Deus. Longe de Deus. Me- Perfeito. Quando eu me afasto. Porque uma das obras divinas que nos machuca, por isso que é muito difícil orar, muito chato orar e jejuar, é muito chato ler Bíblia, porque ela é contrária à sua carne. Esses 3 ofícios não são a favor da nossa causa natural. Eles são Isso. totalmente contra, Perfeito. porque eles alimentam o outro lado. Sim. Eles alimentam o espírito. Porque, ó, o seu desejo não direcionado por Cristo, ele vai te afastar dele. Porque quando você entra no estágio de um desejo que Cristo não está te direcionando, o diabo vai trabalhar em cima disso. Te afasta, né? Ele vai te trabalhar. Pegar Se o um- trabalho, se o seu desejo for a questão do dinheiro, ele vai aumentar mais ainda o teu salário para que você não possa ir para os cultos, ir para a igreja, estar no momento de comunhão, Ou de só as dívidas, né? relacionamento. Pegar um, Sim, pegar ou aumentar suas dívidas também para você Pra você continuar. ter que ralar mais. Ralar mais. Pegar Então um ele gancho vai fazer isso. Isso que o irmão Matheus falou, né? Sobre Sim, perfeito. separar, né, de Deus. E foi justamente isso que aconteceu, voltando lá no texto do Jardim do Éden. Quando eles pecam agora, o que Deus faz? Deus tira eles do jardim, né? Porque aquele ambiente que eles estavam era um ambiente de santidade, de uma Santidade. vida de santidade, Uhum, né? perfeito. E Deus queria ter ali um homem e uma mulher vivendo em santidade para ter o quê? Para ter um relacionamento com ele, para que ele pudesse conversar, pudesse ter toda aquela vivência. A partir do momento que o pecado entra, que a desobediência entra, que eles quebram aquela ordem de Deus, então agora Deus faz o quê? Deus, agora eu não posso mais falar com o homem. Agora o homem vai viver por conta própria, Sim. né? Então Deus ele sempre zelou por essa parte essa- do homem viver em santidade. E quando você diz não ao pecado, você está dizendo, não, eu quero viver em santidade porque eu quero ter um relacionamento com Deus. E um relacionamento com Deus é impossível ter um relacionamento com Deus em pecado. Sabe por quê? Porque o pecado afasta Deus. Isso. É um pecado, foi o que Ele aconteceu no foi o Éden. que aconteceu Deus lá. descia ali na viração da tarde e falava com o homem. Agora o homem pecou, o que Deus fez? Minha presença já não pode mais Sim, ficar aí. aham. Então eu vou tirar minha presença. Então o pecado, ele afasta Sim. o homem de Deus. Ele tira essa... Isso. E o pecado, ele sempre vai fazer que você venha sair da onde Deus te colocou. Onde Deus te colocou. Porque o que acontece? Você falou perfeitamente. Deus ia na viração do dia. Não sei se todo dia a Bíblia não expressa, mas nós podemos ver que o homem tinha esse relacionamento com Deus. Mas quando o homem peca, quando o homem cai na consequência do pecado, a Bíblia diz que agora o homem não está mais no lugar onde Deus estava. Por isso que Deus vai perguntar para ele. Eu acho que Deus estava lá no lugar onde ele está. Só que a voz de Deus ecoou em todo o jardim. Só que Deus estava lá onde Deus colocou o homem. Estava lá, Adão, onde estás? O texto vai dizer, Deus dizendo, onde estás? Deus não estava... Na onisciência de Deus, ele estava. Mas era como... A gente não sabe como é que era a manifestação de Deus no jardim, se era uma forma teofânica, Ou representativa espiritual de só. algo, ou simplesmente uma voz Uma voz. ecoando espiritualmente, nós não sabemos. A voz nós sabemos Mas que nós era porque sabemos que já no havia um momento que Deus relacionamento. aparece para Adão, ele queria registrar isso, que ele estava aonde ele colocou Adão. Mas por causa do pecado, Adão já não estava mais lá. Isso é muito forte. Então o pecado, você que está nos ouvindo, ele vai fazer isso. Ele vai tirar você da onde Deus te colocou. É verdade. Ele vai fazer isso. E olha só, todos os dias vai ter uma voz que vai ecoar. Lá onde era para você estar, onde era que para você estar
vai ter uma voz que vai ecoar dizendo: onde está? Onde está você, isso mesmo. Mateus? Onde está você, Renato? Onde está você, Ari? Deus vai estar ecoando com essa voz. verdade. E Deus sempre vai estar num lugar onde ele tem que estar. Uhum. E tem uma pergunta que as pessoas fazem assim: por que o mundo é tão ruim? Por que Isso, acontece perfeito. tantas coisas cruéis? Porque nós tiramos Deus do mundo. Deus do mundo. Deus não é mais o dono do mundo. Sim. Ele é o criador. Mas quem domina o mundo hoje? É o diabo. É o diabo. Ele diz que o diabo é o É príncipe. o príncipe. Então, não é que Deus não tem um controle sobre tudo. É que nós tiramos Deus do controle. Porque, Sim. porque Deus não pecado tira compactua Deus com do o controle. pecado. Pureza, E por ele não né? compactuar com o pecado, Ele se afasta. Ele se afasta. E o que dá legalidade, o que dá domínio, porque o diabo ele não tem domínio sobre nós. Ele não tem autoridade nem poder nenhum sobre nós. Isso. O que dá autoridade, o que dá domínio pro Legalidade. diabo e legalidade para ele é o pecado. Pecado. Tem um texto, pecado que Mateus, dá Mateus autoridade 5, pra 8, vai dizer assim, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, o irmão Renato falou que, né, o homem tirou Deus do mundo a partir do momento que deixou a impureza entrar. Isso Porque mesmo. Deus não tem relacionamento com nada que é impuro, né? Sim. Nada que é profano. Deus não vai permanecer num lugar onde há profanação. Ele só vai permanecer onde há pureza, onde há Pureza. santidade. Né? Sim. Então, por isso ele fala, bem-aventurados os limpos, Sim. porque eles verão a Deus. Verão a Deus. E, tipo, as pessoas às vezes contestam isso, né? Ah, onde está Deus? Por que tanta guerra? Por que tanto isso? Isso é consequência do pecado. Simples. O pecado trouxe esta consequência. E através dessa consequência, pela guerra, o homem também morre. Qual foi a consequência? Porque o pecado, ele traz isso, morte. Adão e Eva teve consequência do pecado? Sim. Qual? Teve muitas, várias. Mas muitas. a primeira, Saiu Deus do jardim. perdeu a presença de Deus. Perdeu a presença de Segunda, perdeu o Deus. jardim. Perdeu o jardim. Terceira, perdeu o filho. Perdeu o filho. Verdade. Por outro filho. Por outro filho. Perfeito. Então o pecado, ele, Só consequência. ele dá a primeira consequência, tira Deus. Tira Deus de você. A segunda, tira o que Deus te deu. E a terceira, sua geração. Meu É Deus. verdade. Influencia na geração. Influencia. Porque a primeira morte registrada na humanidade, que nós cremos que é na Bíblia, foi de um irmão, Matando do sangue do próprio sangue ali, matando o próximo. Entendeu? Sim, então, tipo, aquilo, a Bíblia, por isso, a Bíblia também é muito enfática em dizer da questão das gerações, né? Até a quarta gerações E envolveu o culto, né? envolveu o culto. A Então, tipo, morte envolveu um culto. envolveu um culto. Então, tipo, se talvez consequências do pecados que meus pais fizeram, eu posso estar usufruindo dessa consequência. Você quebra ela quando recebe isso Cristo. aí quer Mas dizer. antes de receber Cristo, você vai estar colhendo Vai ainda. estar colhendo. Aquilo Aí eu ali. quebro ela, posso quebrar É quebrado, Cristo. é rompido. ou posso permanecer nela. Isso. Então, não tem aquele discurso que às vezes as pessoas dizem, às vezes tá no caminho de Cristo e ainda fica dizendo, não, eu tô colhendo ainda que os meus pais antepassaram. Não. A Bíblia diz assim, ó, se agora você está em Cristo, nova. Você é novo. E outra Você coisa, tá o cheirando a sangue. novo. E o rapaz. sangue de Cristo? E o sangue de Cristo nos purifica De todo de o pecado. todo o pecado. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo, se eu não me engano, 50, 52 ali, que onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Ou seja, Cristo, ele quebrou o poder que a morte tem por causa do Adão. Do Adão do início lá. Então, quando Cristo arrebenta as correntes da morte, ele arrebenta o poder do pecado. E eu acho interessante que a Bíblia diz, aonde está a morte? A morte começou a prender Jesus. Primeiro dia, cadeou Jesus. Né? O texto diz que ele estava... As mortes prenderam, que ele teve que romper ela. Prenderam, e o diabo, tudo a morte, imaginando, não, tá preso, acabou. No terceiro dia, ele despedaçou, fez assim, ó. Arrebentou com Igual o tudo. Sansão fez com a corda lá, né? Fez Glória assim, a Deus ó, por como isso. nada. Soltou-se, foi tirando assim dele, como se fosse uma vestimenta. Acabou com o acusador. Acabou. Então não há mais espaço para o pecado. Então, quando nós recebemos Cristo, irmãos, o sangue dele, nós não podemos diminuir o sangue de Cristo para nada. De você dizer, não, é porque meus familiares pecaram, é porque eu pequei. Você se arrependeu, irmão? Hereditária. Maldição hereditária. Não acredito nisso também, não, irmão. Esse tempo atrás eu tava passando um apuro, né? E a pessoa falou, nossa, mas será que você não tá com... Não é coisa que seu pai fez, seu avô, seu tio?
eu parei para pensar até também. Falei, poxa, será? Meu Deus do céu, isso não é possível. Ô, Senhor. Aí Deus me fez lembrar que eu já ministrei, que eu já estudei e que eu precisava lembrar. Você já falou do meu sangue. Não é possível que você falou de algo que Isso você mesmo. não saiba. Que você não entendeu ainda. A força do meu sangue. O meu sangue apagou todo o pecado que havia sobre Toda a você. dívida que usaram Toda a contrária, dívida. né? Sabe aquele sangue que passou no umbral da porta? Quando a morte vinha, batia. É isso que acontece, irmão. Coisa linda. E Paulo diz, né? Que se nós aspergimos o sangue dentro de nós, somos perdoados. Efésios, capítulo 2. Então, quando eu passo, a morte vem bater na Meu porta, ela não vê pecado. O sangue de Cristo tá lá. Né? Então, e isso daí nós não podemos aceitar. Ah, eu carrego Não. as coisas, eu trago. Nada. Não, irmão. O sangue de Sim. Cristo. Nós vamos chegar lá daqui a pouco para explicar um pouco melhor. Sim. Ele rompe o pecado. Então, a partir do que Deus constrói algo, coloca o homem peca, erra. A partir disso, então, agora o pecado entra no mundo, eles começam a ter o conhecimento do pecado, o pecado agora está colado pertinho do Sua homem. consequência é dentro da E natureza. devido ao pecado, aquilo que foi construído no jardim para que o homem pudesse ter um relacionamento com Deus, por meio do pecado, o homem perde o relacionamento com Deus. E dentro desse perder o relacionamento com Deus, traz consequências no corpo, no espírito primeiro, né? No espiritual, Contato com Deus. no corpo, né? E na vida. E na vida, terra. na terra, né? No dia a dia. Porque o pecado trouxe consigo a morte. A morte espiritual, mas também a morte física, né? Que às vezes nós não falamos nisso, né? Focamos muito na questão espiritual, mas trouxe a morte física também, porque com isso trouxe as doenças, as enfermidades, né? Agora o homem está com prazo de validade, A maldade. né? Porque nem isso o homem tinha prazo de validade, agora o homem tem prazo de validade já. Já sabe que o tempo é curto do homem na Terra, por causa da consequência. Então, o pecado, ele mexeu com todo o cosmos. Ele é a fonte, né, de Mexeu com todas essas tudo. coisas ruins. né? E se você Mexeu vê, com ó, todo- a gente fala que o pecado ele gerou morte, né? Ele gera morte, Paulo diz sobre isso. E qual é o maior medo do ser humano? A morte. A pessoa gasta tudo. Gasta tudo pela morte. A família do corredor da Ferrari lá, o Schumacher. Schumacher, eles estão gastando toda a herança que ele ganhou, os milhões e milhões que ele ganhou, pra manter ele em coma lá. Porque tem medo de Da permitir que a morte chegue até ele. E vários outros gastaram milhões aí. Bill como é o nome dele lá, o que criou, acho que criou o iPhone, uma coisa assim, né? Não lembro. Bill Gates. Ele gerou câncer, eu acho, né? Não sei se é ele, me perdoe se não foi ele, mas um grande pessoa rica, assim, chegou no momento do câncer e disse, tudo que eu tenho não vale nada Não vale. agora. Então, Então, gente, da Unimed, ele isso. trouxe um testemunho, ele falou sobre isso. E também pessoas no Covid, na época do Covid. Covid. Teve pessoas que trouxeram equipamentos de outros países. E o tanto das igrejas que foram procuradas na época do Covid. Sim, muito. Por que agora não é procurada igual na época do Covid? Sabe por quê? Porque agora a pessoa acha que vai viver pra sempre. Uhum, Ela acha que a morte não tá ali. verdade. E o maior medo do ser humano é a morte. Nós não temos controle sobre a morte. Sobre a morte. Porque ela foi descontrolada no jardim. Ela tomou conta no Tomou jardim conta. e ela domina a gente. Sim. Ela domina a gente. É o que você não tem controle. E tudo aquilo que o ser humano não tem controle tem medo. Verdade. Então, a gente tem que entender que o pecado, ele tá aí. A morte é a sua consequência, o salário. Ele vai te pagar pelo que você trabalhou pra ela, né? É verdade. Se é um salário, você trabalhou pra ela, ela vai te pagar. Agora, se você tá em Cristo, a morte física pode chegar, mas ela não vai te pagar eternamente. Isso mesmo. Porque você perfeito. não tem dívida com a morte Isso. por causa do pecado. Você tem dívida com Cristo na cruz, que ele vai vir te pagar, que ele Isso. pagou e vai vir te resgatar. Por isso que o cristão morre fisicamente. Mas espiritualmente ele tá em não. Cristo. Está em Isso aí. Cristo Jesus. Muito importante. E agora, né, vamos indo para a parte Final ali, final. que é a parte que Deus começa então a determinar o que nós colhemos. como nós pecado. escolhemos hoje. Sentença, A né? Cada um vai sentença receber final sua ali da sentença queda agora. do homem, o que ocasionou ali uma das terríveis consequências que nós colhemos até hoje, né, Até irmãos? hoje. Que começa ali no verso, se eu não me engano, é no verso 11 ou 12 ali, né? E diz assim, quem te contou que estavas nu
Tu comestes da árvore do qual eu te ordenei que não comestes? E o homem disse: A mulher que tu me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então Deus disse à mulher: O que é isto que tu fizestes? E a mulher disse: A serpente me enganou e eu a comi. Bem clássico, Jogando né? tudo com a culpa um Bem no outro. clássico. E engraçado que tem gente que ela demonstra que veio de Adão e Eva mesmo, né? Você vai falar, não é culpa minha. Criança, gente. Criança você consegue ver que veio de Adão e Eva mesmo, as gerações. Você fala, por que você fez isso? Ela joga a culpa em outra criança. E foi ela, né? Verso 14. E o Senhor Deus disse à serpente: Porque tu fizestes isso, tu é amaldiçoado acima de todo o gado, acima de todo animal do campo, sobre todo o ventre. Sobre o teu ventre tu andarás, e do pó comerás todos os dias da sua vida. Então a primeira sentença vai para o animal ali, para a serpente. Você observa que ele não deu a sentença para quem dominava o animal. Sim. Perfeito. Então não tem essa, irmão. Você vai dizer, foi o diabo. Jesus fala, não, o dele já está guardado, mas você também vai colher agora. Vai colher. A serpente podia falar, não, mas ele me impôs. Não. A dele está guardada, mas você vai colher. Ali agora eles iam receber o salário, né? O salário, então Vocês todos fizeram o que receberam não o devia, salário, estão agora sendo vocês vão recebidos, receber estão o pagos, salário. estão sendo pagos. Verso 15. E eu colocarei inimizade entre ti e entre a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, e ela lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Ainda dando sentença à serpente, mas agora Com uma luz no fim para do túnel. aquela que dominava a serpente. Uhum. Ó, deu pro animal, vai se arrastar. Não sei se o animal se arrastava na época ou não, aí é outra questão. Mas vai se arrastar agora, como um sinal de humilhação. Se arrastar é Isso. humilhação, não é? Sim. Uhum. Viver do pó da terra, humilhação. Se arrastar. Olha só. E agora vai dar a sentença pro diabo que estava na serpente, dizendo: Tu colocará amizade entre ti e a mulher. Tá falando ali já de questão espiritual. Tu lhe ferirá a cabeça e ele lhe ferirá o calcanhar. Tá falando de Jesus Jesus Cristo. Apontando para Cristo. A apresentação de Cristo, que nós chamamos de a mensagem cristocêntrica. Uhum, aqui no texto Gênesis já, messiânico. o messiânico. Né? Então, apresentando Cristo. Então, o diabo, ele já iniciou-se ali na criação, no momento da queda, sabendo o seu término. E a partir dali, ele tinha outro inimigo agora. Não é mais Adão e Eva. Agora é as gerações. Quem será esse? Quem será o será Cristo? esse? Tanto que alguns momentos da Bíblia marca, né, a questão da morte dos É a primogênitos. morte dos Os primogênitos. primogênitos aí. Né, em Moisés, né, e Herodes. até na época de Jesus mesmo ali, Na época de né, Herodes manda matar Herodes, todos os meninos que mandar os nasciam, meninos. né? E as, Por causa dessa isso. E questão. as serpentes também. Tem Números 21 que diz que o povo se rebelou contra Deus. Deus enviou serpentes. serpente. E começou a picar o povo começou a morrer. Aí Moisés dizia, agora Deus diz, erga uma haste e coloque a serpente diante da haste. Né, os A tam- serpente submista à haste, que é o símbolo da cruz. Aqui, todo aquele que olhar para ela será curado da picada do pecado. do pecado. Isso mesmo, perfeito. Né? Então, a sentença para o diabo. A mulher, ele disse, multiplicarei grandemente o teu sofrimento, e a tua concepção com sofrimento terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. Agora O homem tem autoridade- sempre acima da mulher. Uhum, Queira as mulheres hoje ouvir isso ou não. uhum. O homem sempre vai ter uma posição de autoridade superior à mulher. Espiritual. Já é determinado por Deus. Verdade. Já é determinado por Deus. E aí então vem a sentença para Adão. E Adão lhe disse, porque tu escutaste a voz da tua mulher, não foi porque Eva pecou, ele escutou. E eu decidi obedecer. Será que se Adão não tivesse obedecido e só Eva comido, o pecado tinha entrado? Não. Provavelmente não, pelo Não. que Deus está dando indícios aqui. Pelos indícios e pela Pelos questão indícios, da não. autoridade espiritual ser o homem. Que não tinha desencadeou entrado. por ele. Por isso que eu falo, a responsabilidade do homem não É é, muito não grande. estamos lidando aqui com uma questão de machismo. Não, a mulher é, muito machismo. importante, Não, meu Deus. Sim, com certeza. A Claro. mulher, eu sempre digo lá em casa que a mulher é auxiliadora, mas no sentido de que ela sempre vai ter uma palavra de sabedoria. É a No sábia. momento que você mais vai precisar. ela O vai homem ter é a um momento de força, a mulher é a sabedoria. sabedoria. O homem é a força, a mulher é a Sim, sabedoria. mas só que você vê que quando o homem não governa, o lar vira uma Virou uma bagunça. bagunça. É Porque por ela Os abaixo. deixa de filhos ser são mal sábia. educados, tudo é uma bagunça por causa disso, porque a autoridade espiritual da casa em direcionar é o homem. E aí continua dizendo assim, ó. E tu não comerás... versículo 16, né?
E o teu desejo será para o teu marido, e ele governará a tua casa. Verso 17. E Adão lhe disse: porque tu escutaste a voz da tua mulher, e comestes a árvore, do qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa, Adão. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Verso 18 para encerrar. E espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás erva do campo. Então, então nem espinhos. Então a sentença. É isso aí. Então a sentença veio primeiro para a serpente, o animal, depois para o diabo, depois para Eva e por fim para o cabeça, para Adão. Depois para toda a E humanidade. depois para toda a humanidade. Porque aí vai dizer que Toda a todos pecaram e Destruídos estão da glória de Deus. A Por consequência causa do alcançou só a homem todos, né? entrou o pecado entrou no o pecado. mundo e todos. A consequência Agora, alcançou a É. todos. Então, eu geral. entendo, para nós concluirmos, minha fala final dentro disso, irmãos, é a seguinte: o pecado, ele veio por Adão, né? E Eva. Ele está em você, porque é algo natural que, infelizmente, pela cobiça e os desejos te levam a falhar contra Deus. Infelizmente, está em nós. O diabo vai tentar isso em nós todos os dias. Todos os dias. Sempre, toda hora. Agora aqui gravando o podcast, ele vai tentar, a gente saindo daqui, ele vai tentar o tempo todo. Mas o que nós temos que ter é a certeza é do Gênesis 3,15. Que ele diz que por mais que a serpente venha, né, e fira o calcanhar de Cristo, ele esmagou a cabeça do diabo. sim. E ele provou, dizendo que a morte e o pecado não têm mais poder sobre nós. Sim. Ele está dizendo, Cristo te sim, libertou o do poder pecado do pecado. pode vir com a morte, mas eu sempre vou ter um plano de vida para você. Aí você escolhe. Não se deixe dominar Não por isso. se deixe mas dominar Cristo pelo domine pecado, nós. mas Né? que Cristo domine. A Bíblia diz que, Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo É Jesus. isso aí. Houve uma queda. Houve. Disso não tem como mudar. Mas Jesus é a opção para nós, irmãos, dizermos para nós mesmos: por mais que o desejo do pecado esteja em mim, eu não vou deixar por ele ser dominado. Não vou deixar. Cristo vai reinar em mim. Isso aí. É aquilo que ele me deu, que é o livre-arbítrio. Eu não posso deixar que este livre-arbítrio faça com que eu não venha abrir mão dele, para que eu não venha andar segundo a vontade e o querer de Cristo na minha Isso vida. mesmo. Amém. Ele precisa reinar nas nossas vidas, na minha vida, na vida de cada um de vocês, daqueles que estão nos assistindo. Tava, E já deixe um amém aí no comentário, que vai ser de tava grande falando bênção. sobre o salário, agora que cada um recebeu o seu, né? Até que todos receberam. E eu finalizar lendo aqui então o texto bíblico, Romanos 6,23, bem Uhum. conhecido de Isso todos. aí. Pois o salário do pecado é a morte, Mas aí continua, sempre né? tem o mais de Deus, né? O dom gratuito de Deus é a a vida vida. eterna. Glória a em Deus. Cristo Amém. Jesus, nosso Senhor. Nosso objetivo aqui não é dar ênfase ao pecado, mas alertar que ele está em nós, mas ele não tem poder de nos dominar. Não tem. Porque Cristo vive em nós. Sim. né? É isso aí. Nós que damos É legalidade. isso aí. E olha, tem em mente, o diabo não tem domínio, o diabo não tem poder Não mesmo. nenhum sobre a tua vida. O que dá domínio, o que dá legalidade para ele é o pecado. É o pecado. Mas escolha hoje Se arrepender. se arrepender Amém. e escolher Cristo, que Cristo reine na sua vida, na sua família e aonde você estiver, ele possa reinar na sua vida. Que Deus te abençoe até aqui, aqueles que estão nos assistindo agora, até o final. Chegou nessa mensagem, nessa palavra poderosa, onde nós falamos sobre a queda e as consequências do pecado. Que nós possamos hoje escolher a vida e a Amém. vida eterna. Que Deus abençoe, irmão Renato. Amém. Deus irmão abençoe, Ari. meus irmãos. Até a próxima. Deus Que a graça abençoe, de seja Deus seja abençoado, sobre a sua amém. vida. Né? Deus abençoe, tá? Fique na paz. Tchau, tchau.